Olá, boa noite, seja aqui bem-vindo a mais um Sincast. Quinta-feira sim, pontualmente 19 horas e 30 minutos, a gente invade a sua casa para trazer muita edificação, crescimento e muita, mas muita mesmo palavra, instrução que vem da parte de Deus. E hoje nós não faremos diferente, estamos aqui com um convidado super, mas super especial. Como todos os meus convidados são especialíssimos, então não se esqueça de compartilhar este link para que chegue a mais pessoas. Clique no sininho para que você seja inscrito aqui na página, deixe também o seu gosto e nos ajude aqui a crescer. Hoje estamos sobre um tema muito importante, muito interessantíssimo, e que você vai querer saber do que está por detrás desse tema. Mas antes disso mesmo, eu vou pedir ao meu convidado aqui que se apresente ao público lá de casa, pode dizer seu nome. Sim, apresente-se. Amém. Paz, graça e prosperidade esteja com os filhos de Deus. Em primeiro lugar, louvo a Deus pelo fôlego da vida. Respondo pelo nome da irmã de Castro Flor Machado. E creio que será uma bênção. Deus nos faça graça. Amém. Eu também tenho a certeza absoluta aqui que será uma bênção. Mas antes mesmo de nós entrarmos e revelarmos qual é o nosso tema, eu gostava de começar invadindo a sua privacidade. Gostava que começássemos aqui com um pouco da sua história. Quem é o Armando de Castro? Ou prefere que eu lhe chame de líder, pastor? Se calhar eu estou aqui a chamar mesmo Armando de Castro a lhe diminuir. Pode primeiro corrigir-me nessa parte? Não, prossiga, Armando de Castro, está bom. Amém, está tudo bem, então assim fico mais à vontade. Eu dizia aqui que gostava que começasse um pouco com a sua história. Eu sei hoje que é convertido, é cristão, mas se calhar não nasceu numa família cristã ou não vem já assim, pode contar-nos aqui um pouco da sua história, de onde começas e como chega a ser o Armando que é hoje. Amém. Bom, antes de avançar, desde já permitam-me reverenciar a unção da casa do homem de Deus, Gildenzita. E também reverencio a unção do meu pai na fé, o pastor Armando Fernandes Laú. Amém. E já me apresentei, sou da Assembleia de Deus, Machaba Bedem, Ramo Fulano A. Sou líder lá dos jovens. Uau. Graças a Deus. Então é líder. Estava aqui a me deixar lhe falar com respeito. Não. Armando está bom, Eu vejo algumas pessoas, numa fase de se apresentar, sempre gosto de colocar o nome irmão, né? Sim. Irmão Armando, mas Armando de Castro está bom. Bom, Armando de Castro é um jovem que ama Deus e que se dedica naquilo que é a obra de Deus. Graças a Deus, eu saí de uma família cristã. Graças a Deus, se estou neste caminho, louvo imensamente e louvo a Deus pela vida da minha mãe. Deus o tem, ela não está em vida. Ela foi o instrumento que Deus usou para que eu estivesse cá no Evangelho. Bom, foi uma longa história. Meu pai não era cristão, a minha mãe era cristã. E meu pai não queria saber nada de igreja, porém louvo a Deus porque minha mãe era uma mulher de Deus, temia Deus, porém ela teve uma enfermidade. E no meio da enfermidade, algo que me chama a atenção é a fé inabalável que ela tinha. No meio da enfermidade, ela dizia: Armando, há um Deus que cura. E eu te anuncio este Cristo. Este Cristo que mudou a minha vida. Independentemente de eu estar enfermo, eu creio que esse Deus um dia irá me curar. Então foram palavras de encorajamento, palavras que me deixaram um pouco assim. De alguma forma fiquei indignado, porque ela tanto falava desse Deus, mas não lhe curava. Então fiquei tipo, como? Que Deus é esse que está a zombar dos seus filhos, que está a contemplar a filha dele nesse caso, mas não está a intervir. Mas louva a Deus porque quando ela perdeu a vida, era antes de eu me render a Cristo, mas conhecia, ou seja, refletia naquelas mensagens todas, e chegar ao ponto de uma vez que chegou uma visitação da parte de Deus, e decidi render-me a Cristo na Igreja Assembleia de Deus, em 2015. E de lá até hoje, a meta é servir a Cristo. Uau, graças a Deus.
Nós agradecemos a Deus por ter se rendido a Ele, porque hoje estamos aqui sendo abençoados imensamente, exatamente porque se rendeu a Ele. E é incrível, é engraçado como Deus sempre coloca alguém lá no meio como ponte para que nós o possamos conhecer. Então, com isso eu queria exortar alguém lá de casa, você que já é convertido, mas não tem pregado a palavra para os outros, pregue, porque você pode ser ponte para que alguém seja salvo. Alguém está à espera que você lhe fale de Jesus para que esta pessoa seja entregue ou a pessoa aceite a Jesus. Então, Armando de Castro, entrando aqui já no nosso tema, hoje estamos a falar do preço do chamado. Então, você que está aí em casa, pode já pegar o seu papel e a sua caneta, sentar, para começar a anotar tudo aquilo que nós estaremos aqui debruçando em relação a esse tema. Mas antes, vamos mesmo desmistificar o tema, o preço do chamado. Vamos começar, da unção, desculpa, assim é que é, o preço da unção. Vamos aqui desmistificar primeiro o nosso tema. Armando de Castro, o que é unção, para começar? Bem, é um tema impactante, Sim. é um tema que mexe comigo na qualidade de um líder, né? Sim. Quando nós falamos de unção em hebraico é Shem, que significa óleo. Então, quando nós falamos de unção, falamos que a unção é uma capacitação divina para fazer algo que é impossível o natural fazer. Na qualidade do homem, não tenho nenhuma capacidade de exercer uma determinada função, onde Deus nos dá unção, que é uma capacitação para poder fazer algo que é um impossível do natural fazer. Também pode dar exemplos de alguns homens ungidos? Nós podemos contemplar Davi. Davi foi um homem, foi ungido, independentemente dele ter sido ungido ainda mais novo, Sim. mas podemos contemplar o efeito da unção na vida dele. Uau. Saul também foi ungido de Deus. E vários homens de Deus. Moisés foi ungido e Josué foi ungido. Até Pedro foi ungido. Foi ungido. Uau. Quando nós fazemos uma análise aqui para aquilo que tem acontecido nas igrejas, para o que temos vivido, nós encontramos que parece que há uma confusão entre a unção e o poder. Então, eu gostava que deixasse ficar aqui qual é a diferença entre unção e poder. Ok. Bom, a unção é uma capacitação e o poder são os efeitos da unção. Então, ok, Deus ungiu-me para pregar. Eu vou pregar, mas o poder é o que vai acontecer no meio da minha mensagem. Quando eu estiver a pregar, prodígios, maravilhas que irão suceder no meio da mensagem, isso sim que é poder. Porém, a unção é a capacitação, é a ousadia, a coragem de exercer aquilo que é a vontade de Deus, segundo a vontade de Deus nesse caso. Então, o poder são os efeitos que ocorrem no meio da unção ou da capacitação. Então, estamos a dizer aqui que a unção é a capacitação e o poder é aquilo que faz as pessoas caírem. Ou algo assim diferente. Bom, diríamos nós que são a unção, o poder, algo similar, né? Sim. Mas diríamos nós que a unção é a capacitação, é uma força, né, que caminha com o poder. Quem é ungido tem poder. Tem poder, uau. Amém. E quais são os efeitos da unção em nossa vida? Bom, a unção, ela nos santifica, né? A unção, ela nos protege. Por que eu digo que a unção, ela nos protege? Porque o tipo de unção que você carrega revela o nível dos inimigos que você terá. Okay? Então, a unção, ela nos protege. A unção, ela nos guarda. A unção, ela nos conserva. Podemos crer que alguém que foi ungido é alguém que foi separado para uma determinada missão, para uma determinada obra. Uau. Então, a responsabilidade da unção é proteger esta mesma pessoa até exercer aquilo que é a sua missão. Então, um dos fatores da unção, ela nos protege, ela nos guarda.
Por exemplo, falo na primeira pessoa, sou ungido de Deus, e estive num caminho perverso, no mundo das drogas, mas porque Deus tinha uma missão, Deus ele me protegeu. Então eu diria que é um dos fatores, um dos benefícios da unção. Um dos benefícios. Podia citar mais alguns? Bom, a unção nos posiciona, a unção ela nos coloca no alinhamento certo da vontade de Deus. Sim. Porém, é um ponto que eu gostaria aqui de deixar bem claro, né? Sim. A instrução está acima da unção. Uau. É o que nós devemos entender. Sim. Porque o simples facto ou seja, a unção, ela gera poder. Sim. A instrução gera o caráter. Porque o simples facto de você ser ungido não dita que você tem um bom caráter. Lidamos com muita gente que já teve unção, mas não tem unção, mas não tem um bom caráter. A falha consiste em a pessoa ter recebido a unção, não ter recebido a instrução. Conforme eu disse aqui no início, a unção e o poder, algo similar. São coisas similares. Exato. Então, há quem recebeu a unção, mas não recebeu a instrução. Então, a unção nós podemos receber no Antigo Testamento, recebemos a unção por intermédio do derramamento do óleo. Sim. Mas pela graça de Deus, pela imposição das mãos, nós podemos ser ungidos. Mas por detrás da unção, é impertinente com que haja instrução. Uau. Porque a instrução está acima da unção. Está acima da unção. Eu lembro de uma vez ter escrito uma frase quase similar. Eu dizia o seguinte, que a sabedoria, ela excede a unção. Amém. Onde há, por exemplo, 5 toneladas de unção, precisa ter 10 toneladas de sabedoria, porque sem sabedoria é impossível fazer uma boa gestão da unção. E a sabedoria, de facto, a instrução, de facto, ela lapida o nosso caráter. É por isso que temos muitos homens de Deus ou muitos ungidos que em algum momento a própria unção depois se aparta deles, porque fazem e desfazem, vivem de forma porca, por causa do mau caráter que carregavam ou que carregam, mas que pela unção, porque são ungidos, continuam a fazendo e desfazendo as coisas. Uau, muito interessante, muito forte o ponto que aqui colocou e citou. Mas qual é a importância da unção? Bom, a unção ela é importante para o avanço da missão que Deus tem comigo. Eu vou uma frase que Deus, uma vez ele falou-me, inspirou-me. O seu ministério só será bem sucedido se estiver debaixo da unção. Uau. Não, a unção ela é importante para aquilo que é a nossa missão. Porque aqui já definimos, é uma capacitação. Então ela é importante para nos capacitar, para que tenhamos sucesso naquilo que é a nossa missão. É impertinente com que tenhamos a unção. Uau. Então ela, ou seja, a unção é muito importante. Antes só de fugir deste ponto, a unção ela é importante até chegar ao ponto de nos promover. A unção ela te promove, a unção te denuncia, a unção te coloca na vitrine. Grandes homens que caíram na vida, ou seja, caíram depois de grandes momentos que sucederam na vida deles. Desmistificar um pouco. Ok? Grandes homens caíram depois de um grande episódio, um grande momento que ocorreu na vida dele. Ok? Porque a unção, ela te coloca em destaque. A unção, ela, entre aspas, te dá fama. Então podemos dar um exemplo aqui, por exemplo, do próprio Sansão. Sansão, exatamente. De Saúl. Estiveram no auge por causa da unção que carregavam, mas que a mesma os fez cair, porque chamavam a atenção de tantos, vinham para perto deles e não conseguiram firmar-se por causa do caráter para poder manter. Uau, muito forte, muito profundo. Exato. Então a unção, ela te coloca na vitrine, te coloca você é visível, ok? Algumas pessoas não conheciam o Armando de Castro. Sim. Passaram a conhecer o Armando de Castro porque viram ele a ministrar. Mas se nós queremos investigar, Armando de Castro não ministrou sobre a sabedoria dele, ou porque ele é sábio, ou a graça de Deus. Ele foi ungido para exercer aquela missão.
Então a unção ela nos denuncia. Então é impertinente com que todo mundo tem uma fraqueza. Todo mundo tem uma fraqueza. Então é importante você descobrir a tua fraqueza e cuidar dela. Porque Satanás, para acabar com a tua unção, ele sempre vai querer acessar aquilo que é a tua fraqueza. Não estudou a vida de Sansão. Percebeu que Sansão é ungido. Mas para poder acabar com ele, eu tenho que descobrir a fraqueza dele. Viu que a fraqueza dele era mulheres. Ofereceu o que era a fraqueza dele. Então, sempre cuide da tua fraqueza. Homens de Deus que vão acompanhar este programa, se a tua fraqueza é com dinheiro, não fique com os dízimos. Se a tua fraqueza é com mulheres, não tenha uma secretária. Cuide da tua fraqueza para que não caia. Porque todo mundo tem uma fraqueza. Todos de fato temos uma fraqueza e é necessário que nós nos protejamos para que não caiamos nisso. Bom, a conversa está muito boa, eu acredito que você em casa já percebeu e está a notar tudo o que está sendo dito. Então não se esqueça de compartilhar este link para que mais e mais pessoas tenham acesso a este conteúdo de imensa importância. Não esqueça de colocar aí o seu gosto, não esqueça de inscrever-se nesta página e não deixe mesmo de compartilhar. Volto a repisar, compartilhe para mais e mais pessoas, ajude aqui a nossa página a crescer, ajude o Se Esquece que a crescer. Voltando para si, Armando de Castro, como atrair a unção? A unção, para atrair a unção, não se paga dinheiro. Primeiro ponto. Não precisa subir avião, porque a unção não tem nacionalidade. 3 pontos que deixar ficar para atrair a unção: ter uma vida de santidade, uma vida de sacrifício, uma vida de renúncia. A renúncia é cotidiana, dia após dia nós devemos renunciar. Uma vida de sacrifício, vale ter uma vida de meditação, de oração à palavra de Deus, uma vida de santificação. A oração ela nos afasta do pecado, assim como o pecado nos afasta da oração. Então, onde nós temos uma vida de sacrifício, renúncia e santidade, nós vamos atrair a unção de Deus. Deus irá nos capacitar para poder avançar com aquilo que é a obra dele. Amém. Uau, muito profundo aquilo que deixou ficar, porque muitos de nós estamos acostumados a ver pastores, homens de Deus a pegar avião, ir para a Nigéria, ir para sei lá onde, para buscar unção, quando na verdade só precisamos dobrar o joelho, obedecer para poder tê-la. É muito profundo e interessante, mas vamos agora já engrenar aqui para o nosso tema, para aquela que é a nossa temática. Estávamos desde então a introduzir, né, a nos contextualizar em si que é naquilo que é o nosso tema, que é o preço da unção. Armando de Castro, qual é o preço da unção? O preço da unção. Gostaria cá só de deixar um ponto de vista em relação ao preço que nós devemos pagar pela unção. Eu vejo um povo que tem sede. Nos céus eu vejo um Deus que tem água para matar a sede do mesmo povo. Porém é uma barreira. Então, Deus não tem como dar a água a este povo. Então, ele se questiona: como farei para poder dar a água a este povo? Então, porque há uma barreira, onde nos metemos em Isaías capítulo 59. Não porque a minha mão esteja encolhida para vos abençoar, nem o meu ouvido surdo para não atender às vossas súplicas, porém o pecado serve de barreira. Então, Jesus, ele vem para quebrar esta barreira. E fora só de quebrar esta barreira, na dispensação da graça, Jesus Cristo, ele vem disponibilizar aquilo que não estava disponível. Primeiro ponto, ele vem nos disponibilizar o perdão dos nossos pecados. Segundo ponto, o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. O terceiro ponto foi a unção. Porque no Velho Testamento a unção era algo exclusivo. Era para 3 grupos. Quando falamos dos profetas, sacerdotes e reis. Reis para que governassem o povo segundo a vontade de Deus. Sacerdotes para que tivessem a capacidade de oferecer os sacrifícios
diante de Deus, pelos pecados do povo. E os profetas para que revelassem os desígnios do coração de Deus ao povo. Então vamos perceber que há um grupo, a unção era algo restrito, não era para qualquer um. Porém, pela graça, a unção está disponível. Mas o simples facto da unção estar disponível não dita. A unção é pela graça, não é de graça. Ainda há um preço a pagar. Porque Deus não confia a unção para cristãos preguiçosos. Então, para poder obter a unção, ou seja, qual é o preço, ou seja, o preço da unção, é ter uma vida segundo a vontade de Deus. Uma vida dedicada a Deus. Essa estamos a falar de uma unção genuína. Porque não vamos se esquecer aqui de que onde há o bem sempre há o mal. Lidamos com pessoas que têm unção, mas não são de Deus. Foram ungidos onde foram ungidos. Razão pela qual que são dependentes daquela coisa. Suponhamos que alguém ele foi ungido sei lá onde e a unção dele está no casaco. Vamos perceber que sempre tem que ministrar com aquele casaco. Porque o que lhe confiaram, o que lhe deram está naquele casaco. Não. O preço a pagar é ter uma vida dedicada a Deus. Se entregar a Deus na plenitude. Renunciar tudo. Renunciar o eu. Se focar apenas a Deus. A unção, ela nos faz pagar um preço maior. Quem sabe a unção que Deus vai te confiar vai mandar com que renuncie o teu emprego, deixe de trabalhar. Deixe de colocar isso entre aspas, apesar de que alguns homens de Deus deixam de trabalhar alegando que são ungidos. Vamos separar as coisas aqui. Mas há esta probabilidade. São algumas pessoas que Deus já lhes incumbiu uma missão em que ele deve deixar de trabalhar. Mas de fato, explica só um pouco quais são os casos específicos em que Deus permite que Deus intervém para que isso aconteça, porque nós vemos muitas situações. Os jovens estão sendo ungidos, servindo a Deus, e eu em particular já vivenciei vários casos desses, de homens de Deus que deixaram de trabalhar, tinham família por sustentar, mas deixaram de trabalhar, alegando que é por causa do chamado que carregam, abandonaram a escola, alegando que é por causa do chamado que carregam. Em que situações Deus diz que nós devemos fazer isso, só para nós podermos compreender? E quando é que não é Deus a dizer, é só coisa da cabeça da pessoa? Existem alguns que são impulsionados pela emoção. Eu gosto de dizer que o homem de Deus deve ser organizado. O homem de Deus tem que ter uma conta bancária. Deve se formar, deve trabalhar. Mas há casos específicos em que Deus te chama para abandonar o mesmo emprego. Mas quando ele diz tem que parar de trabalhar, Deus não diz que não é para fazer nem sequer um negócio. Então, em caso de Deus paralisar o teu emprego, Armando, para de trabalhar, antes mesmo de receber uma instrução, tem que criar um negócio, fazer algo que vai garantir a minha sustentabilidade. Porque onde eu vou garantir, ou seja, vou depender do ministério, aí haverá aquele conflito de eu depender do povo, não depender da voz de Deus. Onde eu tenho que pregar aquilo que o povo quer, não aquilo que Deus quer. Então, o homem de Deus deve ser organizado. Sim, existem casos em que o chamado te priva, ok? De tu trabalhar. Mas sempre há uma graça. Deus coloca alguma coisa para garantir a tua sustentabilidade. Falo isso, vou mencionar nome por ser o meu amigo. Não sou de mencionar nomes, né? Mas vou mencionar por ser o meu amigo. O líder Emmanuel dos Santos, para quem o conhece. Estivemos com ele. É um homem super abençoado. Por conta do chamado que ele tem, a vocação dele, Deus não lhe permite ele trabalhar, digamos, para alguém. Numa empresa onde vai ter que entrar 8, 7. Deus não lhe permite isso. Mas é um professor de inglês. Ele tem os seus negócios. E a vida dele está a andar. Então, Deus abençoe o homem de Deus. Então, nesse caso, Deus sempre falou na vida dele. Ele já veio ter comigo. A Deus teve uma oportunidade de ser gerente. Ele não aceitou por conta do chamado. Mas tem algo que ele faz. Então,
essa justificação de que Deus falou, eu tenho que parar de ir à escola, eu não tenho que me preocupar, é triste, né? É preocupante. Mas continuando, estava aqui a falar do preço. Do preço. Qual é o preço a pagar? Exato. Então, há um preço. Vejamos o caso de Abraão, Gênesis capítulo 12. Deus lhe deu uma ordem, por conta daquilo que ele carregava, de sair da sua casa, da sua parentela. Ele ouviu a voz de Deus, por conta da unção que ele carregava. Foi um preço, teve que abrir a mão da família, ter que viver distante dos seus pais, seus familiares no geral. Aquilo, quando eu imagino, foi doloroso para ele. Mas por conta da unção, ele teve que abrir a mão. Vejamos só o caso de do Eliseu. Eliseu, para poder seguir ao Elias, ele teve que matar, acabar com o gado dele. Então foi um preço que ele teve que pagar. Alguns de nós temos que pagar um preço, tem que deixar, seja aquela namorada, seja aquele amigo, é um preço a pagar. De várias formas nós podemos vir a pagar o preço, mas o maior preço que nós devemos pagar é sacrificar a nossa vida. Uau, muito profundo. Quais são os maiores desafios de um ungido? Você, como sendo ungido do Senhor, quais são os maiores desafios que tem passado diante da sua vida? É saber lidar, um dos meus desafios é saber lidar com, entre aspas, né, a fama. A fama é um dos grandes desafios, porque onde você é conhecido é onde já surge o orgulho. Então o maior desafio é lidar com a fama, com todos os acontecimentos. Suponhamos que estamos num culto. Este é o líder Armando de Castro, não, ele deve ficar ali naquela cadeira, aquilo, porque é o tal, aquelas honrarias todas que por vezes é idolatria. Então, é um dos desafios da unção, saber lidar com aquilo, saber gerir tudo aquilo e saber lidar com aquilo que Satanás vai lhe proporcionar. Conforme eu disse, a unção te denuncia, então muitas coisas vão se levantar. Isso é verdade. Por acaso, alguns homens de Deus caem não porque não eram verdadeiros, não porque a unção que carregavam não era genuína, mas porque não resistiram mesmo a esses desafios que vêm surgindo, a questão da fama, a questão de algumas coisas. Principalmente os homens têm que assumir que uma das suas maiores fraquezas, ou as suas maiores fraquezas, são as mulheres. O Satanás começa a colocar mais formosas que a sua esposa, se calhar é ungido, ainda não é casado, já tem ali muitas meninas dentro da igreja, então acabam caindo e desarrolando-se mesmo nisso. Então é muito profundo, é muito forte aquela instrução que deixou lá no início, que há necessidade de um ungido ser também instruído, porque é um grande perigo você ter pessoas que olham para si de forma profunda, constante, mas você não tem um caráter lapidado. A primeira coisa que você vai pensar, por exemplo, falando no caso das mulheres, homens aparecerem te oferecerem dinheiro porque você é uma ungida do Senhor. É claro, é nítido que de vez em quando você vai atrair esse tipo de coisa, mas a primeira coisa que vai acontecer é que você vai começar a se deitar de qualquer maneira, a viver desabrochado do pecado. Então, quando você é um ungido instruído, um ungido com sabedoria, você sabe lidar com essas questões, com essas coisas. Uau, o nosso tema está mesmo muito interessante, muito profundo. A você que está aí em casa, não se esqueça, eu volto a repetir, compartilhe este link para mais e mais pessoas. Não deixe aí de deixar o seu gosto, não deixe de se inscrever na nossa página, ajude-nos aqui a crescer mais uma vez. Eu repito, estamos aqui falando do preço da unção. Será que você é ungido? Ou será que você já sabe que é ungido? E essa é a minha próxima questão. Como descobrir que eu sou um ungido do Senhor? Como descobrir que é um ungido do Senhor? É simples. A unção, ela fala mais da nossa vida. A unção nos confronta. Okay? Conforme eu disse que, assim como o chamado nos protege, a unção também nos protege. Então, como descobrir que você é ungido? É onde você percebe que a vontade de Deus está a acontecer, está a fluir normalmente, sem o teu esforço. Uau. Ok? Sim.
Não estou a falar para um pregador ele não meditar, ele fluir, porque eu sou ungido. Não. Mas estamos falando no contexto de você perceber, fala na qualidade de ministro. Então, houveram ministrações que eu preparei. E só toquei aquele ponto e outro. E pude perceber que Deus se manifestou. A unção de Deus na minha vida se fez notório. Então, uma das formas de você descobrir que é ungido é como Deus se manifesta quando tu estás na obra dele. Ok, Deus ungiu-me para pregar. Onde ele se manifesta quando estou a pregar? A unção ela fala mais forte. Suponhamos que, ok, para alguém que não ministra, né? Mas é ungido. Você está na escola, volto a falar também na primeira pessoa. Em 2018, eu fazia curso noturno em São Damas. Eu quando estava na sala de aula, eu me sentia mal. Algo palavra mais forte. Armando, vai pregar a palavra, vai anunciar o evangelho. Eu contemplava aqueles jovens no mundo das drogas. Naquela altura, para quem estudou em Damasco sabia, aquilo era um terror. Porém, aquele todo cenário me impulsionava a anunciar o evangelho antes mesmo de pregar. Eu digo, a primeira vez que eu ministrei a palavra do Senhor foi na escola. Uau. Então, eu onde cheguei em casa tive uma reflexão, onde eu pude perceber que não, há um chamado, há uma unção. Portanto, é a chama, a vontade que surge dentro de ti de servir a Deus. Uau. Isso é muito forte, muito profundo, porque muitos de nós, na verdade, não sabemos, às vezes, e alguns, não quero aqui dizer que alguns não são ungidos do Senhor, mas alguns intitulam-se e fazem as coisas de forma até que forçada, tudo e tal, porque, na verdade, a mão do Senhor, não que não esteja ali, mas não está ali para aquilo. Então, e vem daí a minha próxima questão para si. Já está a aparecer uma entrevista, mas é mesmo uma conversa, é mais para que nós possamos aprender mais e mais. Será que a unção, ela tem uma função específica? Deus, quando te unge, te dá uma tarefa específica para usar a sua unção nela? Não. Diria eu que a unção é universal. A unção universal. Se Deus me ungiu para pregar, não quer dizer que a minha unção vai se limitar só na pregação. Eu posso ser ungido na pregação, quando estiver a arrumar cadeiras, a unção de Deus é notória. Uau. Eu posso ser ungido quando estiver a adorar, a unção de Deus é notória. Por quê? Porque a unção é um ministério, ok? Sim. Onde, independentemente do teu comportamento, Deus não toma de volta. É uma dádiva. Uau. Entre aspas, é um dom. Deus não toma de volta. Então, a unção de Deus ela é universal. Podemos contemplar mesmo a história do Sansão. Sansão era conhecido como um homem forte. Como um homem forte. Mas nós podemos perceber que quando ele esteve em perigo, ele orou a Deus com que o Espírito do Senhor se manifeste na vida dele. Nós podemos perceber que a unção de Deus se manifestou naquele lugar. Então, a unção de Deus é universal. Ele havia perdido a visão, mas a unção de Deus se manifestou. Então, na unção de Deus não é algo limitado, não há restrição. É universal. Seja na pregação, na adoração, em tudo em que irás fazer, a unção de Deus sempre vai se manifestar. Uau, amém. Estamos mesmo aqui a caminhar já para a nossa reta final, para o fim da nossa conversa. E em forma de últimas considerações, eu gostava que deixasses aqui ficar um conselho para os jovens, principalmente para os jovens lá em casa, e deixasse ficar os seus beijos e abraços. É um pouco estranho falar isso para um homem de Deus, mas pode deixar ficar também os seus beijos e abraços a quem quiser lá em casa. Amém. Um conselho aos meus amados líderes, pregadores, a instrução, volto a falar, a instrução está acima da unção. Lidamos com vários líderes enchardados, são ungidos, mas não tem base, razão pela qual que, se você é ungido e não tem um bom caráter, a mesma unção vai te destruir. Então, meu querido líder, amado, um conselho de um irmão na fé: busque instrução. Gente, para ser gente, precisa de gente. Devemos nos submeter a alguém.
Algumas pessoas negam isso, mas tens de ouvir uma voz que vai te instruir naquilo que é a tua unção. Seja um ministro, tens que ouvir uma voz, alguém que vai te instruir na tua área de pregador. Seja um profeta, precisas de um profeta para te instruir, ou um homem de Deus para te instruir. Este é o meu conselho. E vamos ir à busca mais da instrução e deixarmos essas coisas de querer unção. Depois vamos perceber muita gente que está aí toda hora. O apóstolo fulano está lá, ele também está lá, só não tem identidade, porque quer unção. E vais receber unção, e vai acontecer. O poder de Deus será notório, mas infelizmente a mesma unção vai destruir. Desde já, agradeço a minha saudação ao pastor Gerson Tempo de Deus, uma grande referência, ao meu amigo líder Emanuel, grande bênção. E os meus companheiros, Carlos Machado, Deus abençoe, em nome de Jesus, que Deus nos faça graça. Amém. Amém. Permita-me agradecer aqui por ter aceito o nosso convite, por ter estado cá. Eu acredito que todos que acompanharam serão imensamente abençoados por esta palavra de Deus, pela instrução que Deus aqui deixando. Para mim é uma grande honra, um grande prazer estar aqui, para podermos partilhar deste conteúdo para mais pessoas. E volte sempre, aceite sempre o nosso convite, estamos aqui abertos para isso, amém? A você que está aí em casa, desta forma nós nos despedimos. Assim foi mais um Se Esquece, e saiba que Deus te ama acima de qualquer coisa. Eu, Ginaida Nova, sobre a unção, apenas digo que é Deus quem a dá. Então, se você precisa, tranque-se no seu quarto, ore. Não precisa ajoelhar diante de nenhum homem para poder tê-la, porque Deus quem unge os seus. E até a próxima quinta-feira. Tchau!